Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo de número 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está aí na tela, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, chega, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Feche teus olhos, queridos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor nessa noite, Senhor. Queremos te pedir, meu Pai, abra o nosso coração e também os nossos ouvidos para aquilo que serão as instruções do Senhor, as direções do Senhor, para que venhamos tomar posse de cada palavra liberada desse altar, meu Pai, e que essa palavra venha gerar vida em cada um de nós, meu Pai. Eu te peço, me usa pela tua graça, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, e que nessa hora eu seja apenas o teu instrumento, Senhor, a conduzir e transmitir a tua mensagem. Que essa palavra, Senhor, tanto para aqueles que estão aqui, ou aqueles que nos acompanham através dessa live, nessa noite, seja a palavra rema. É o que eu te peço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Amém? Pode tomar o teu assento, querida, em nome de Jesus. Já vou dar o tema da mensagem. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou ao meu coração: crises de um profeta. Crises de um profeta. A palavra do Senhor diz aqui em 1 Reis capítulo 19, um homem por nome Elias, que nós sabemos, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre, um homem muito poderoso, um homem muito vitorioso, um homem que era realmente um profeta de Deus, e daqui a pouco você vai entender o porquê eu estou falando isso. Um homem que realmente todos sabiam e reconheciam que era um santo homem de Deus. Através de Elias Deus fez tantas coisas, mas aqui a partir do versículo 19 nós vemos um fato meio que inusitado. A partir do versículo 1 nós vemos que Acabe chega diante de Jezabel, e ele fala: Elias acabou de vencer todos os profetas que eram profetas de Baal, profetas que adoravam os nossos deuses. Elias acabou de fazer ali fogo cair do céu, e eles agora morreram, já não querem mais servir a esse Baal, estão servindo ao Deus de Elias. E Jezabel, quando fica sabendo daquilo, manda um mensageiro até Elias e fala: ó, assim como você fez com esses profetas, assim eu vou fazer com você. Assim como você matou eles, assim eu vou matar você. E diz a palavra do Senhor então que Elias não era mais agora encontrado como um profeta, e sim como um homem comum, como eu e como você, que carecia às vezes de algumas atenções especiais do Senhor, que precisava às vezes de um olhar diferenciado do Senhor, e que muitas das vezes é o que nós precisamos nessa noite encontrar, para que venhamos restaurar quem o Senhor quer que nós sejamos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, e eu vou fazer um pano de fundo para que você possa entender. 1 Reis capítulo de número 17 vai trazer ali o currículo de Elias. Quem era Elias? A palavra do Senhor vai dizer que Elias era um tisbita, e eu não sei se você tem Bíblia de estudo, depois você pode pegar na tua casa, e você vai ver que quando você vai procurar a cidade de Elias, Tisbé, que pertencia a Gileade, é uma cidade que tem uma interrogação. Ninguém sabe ao certo aonde fica Tisbé, ou aonde ficava Tisbé. A Bíblia faz questão de dizer que Elias, ele era um tisbita. Não somente a isso, mas Elias também era um profeta que não morreu. Quem sabia que Elias foi um profeta que não morreu?
A palavra do Senhor diz que, segundo Reis capítulo 2, Elias foi levado aos céus através de um redemoinho, e a unção que estava sobre Elias caiu sobre Eliseu. A Bíblia fala, e muitos historiadores falam, que Elias não morreu, é o profeta que não morreu. A palavra do Senhor também diz que Elias foi um daqueles que comeu do que os corvos traziam. Querido, corvo não traz nada para ninguém. Mas a Bíblia fala que Elias era um profeta tão conceituado que o Senhor mandou os corvos trazer comida para alimentar e sustentar Elias no seu ministério. Não somente isso, Elias ia para onde o Senhor mandava, e quando ele chega em Sarepta, achando que agora viria a honra do seu ministério, a palavra do Senhor diz que lá está uma viúva, e essa viúva não tem nada, senão um pouquinho de azeite na botija ali, 2 cavacos que ela mesma fala com a boca dela, queria comer ela, o filho dela, e iriam morrer. Mas a palavra do Senhor diz que Elias manda fazer o bolo para ele, e depois, através da obediência dessa mulher, ela e o seu filho têm provisão durante muitos anos. E a palavra do Senhor não para por aí. Elias, ele era um profeta tamanho, que o filho dessa viúva, depois de um tempo, adoece e morre. E a palavra do Senhor diz que Elias libera uma palavra sobre aquela mulher, e o filho daquela mulher ressuscita. Elias não era um profeta qualquer, meu irmão. Ainda a palavra do Senhor diz no capítulo 18 agora, que Elias venceu os profetas de Baal sozinho. 1 Reis capítulo 18, nós acabamos de falar um pouco sobre isso. Elias está sozinho, tem mais 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, mas Elias está lá, crendo, confiando, prepara o altar, restaura tudo, e Deus manda fogo do céu. Elias era um profeta que tinha autoridade naquilo que falava. Não somente isso, Elias falou para Acabe: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. Não foi segundo a palavra de Deus, e a palavra garantiu aquilo que Elias falou. Durante muito tempo ali, não choveu segundo a palavra de Elias. E quando Elias, depois que derrotou os profetas de Baal, a palavra do Senhor diz que ele fala para Acabe: Ei, Acabe, agora segundo a minha palavra vai chover. Olha a autoridade que tinha o profeta Elias. Elias não era um profeta qualquer, querido. Quer mais? Nos tempos de Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 13, se você pode, abre aí rapidinho, coloca na tela, Mateus capítulo 16, versículo 13, muito tempo depois, Jesus está com os seus discípulos, e ali começam a falar do ministério de Jesus, das curas, dos sinais, e Jesus chega até os seus discípulos, olha lá, ó, e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem que eles estão falando que eu sou? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Aí o Senhor dá uma chacoalhada nele e fala: mas e vocês? Quem dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, para você ver o conceito que tinha Elias, ao ponto que eles estão até hoje aguardando a volta e a vinda do Messias, mas também a vinda de Elias. Elias era um profeta conceituado, Elias tinha currículo, Elias foi um homem escolhido por Deus. E é aí que eu quero chegar, onde o Senhor começou a ministrar essa palavra ao meu coração. Você precisa entender que você é um homem, uma mulher escolhida por Deus. Vai ver o seu currículo, o meu currículo, não seja como o de Elias. Vai ver você nunca orou e a chuva parou. Vai ver você nunca orou e caiu fogo do céu. Vai ver você nunca liberou uma palavra e ressuscitou ninguém. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Você é, assim como Elias, alguém que Deus escolheu em nome de Jesus. Glória a Deus. E não obstante a isso, querido, não é porque Elias tinha todo esse currículo que Elias não tinha suas crises, que Elias também não tinha suas limitações. E aí que eu chego aonde o Senhor quer falar ao nosso coração. Elias com todo esse currículo, Elias com toda essa bagagem, Elias agora quando recebe esse comando de Jezabel, diz a palavra do Senhor então que Elias, ele parte para fugir, ele parte para se esconder, porque ele sabe que não era simplesmente uma mulher que estava afrontando, mas era toda uma entidade, havia um peso espiritual naquela palavra. E como pode o grande Elias agora fugir debaixo de um comando de uma mulher? E foi aí que o Senhor falou o tema dessa palavra: crises de um profeta. E o Senhor começou a ministrar o meu coração, e que você entenda, assim como Elias, querido, que tinha suas crises,
vai ver, você passou por aquela porta, está conectado conosco, você também tem as suas crises, e Deus não quer que você vá embora, querido, com essas crises. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para sentar à mesa dele. É noite de cura, é noite de mudança de história. A palavra do Senhor diz que você pode ter entrado triste, mas você vai sair alegre. Você pode ter entrado fraco, mas você tem que sair forte. Aleluia, essa é a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Então eu fiz questão de falar e narrar todo o currículo do profeta Elias, e poderia falar tantas coisas aqui, querido, mas para que você entenda, se o profeta Elias, o grande profeta Elias, tinha suas crises, quem sou eu, quem é você para não ter as nossas crises? Mas ainda bem que nós chegamos no lugar certo, na hora certa, aqui nessa noite. Para quê? Para sermos tratados e curados das nossas crises, para sairmos daqui assim como Elias, para fazer, para realizar, porque grande é a obra do Senhor em nome de Jesus. E um profeta com crise não realiza. Um homem ou uma mulher de Deus com crise não faz nada. E eu vou te falar algumas crises que o profeta Elias precisou vencer, e que ele estereotipou, e que vai ver são crises igual a tua, e que ele venceu. E se ele venceu, você também pode vencer. A primeira crise que nós precisamos vencer, querido, está aí no versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: depois que Elias recebe aquela palavra, aquela mensagem de Jezabel, o versículo de número 3 diz assim: e temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. A primeira coisa que nós precisamos vencer, a primeira crise que nós precisamos vencer na nossa vida, querido, é o medo. Aleluia, Deus já fez grandes coisas na tua vida e através da tua vida, mas o medo tem te paralisado. Ei, Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para o teu ministério, Deus tem mais para a tua família. Até quando você vai deixar o medo vencer aquilo que Deus tem para fazer na tua vida? O profeta Elias já tinha vivido todas essas experiências que eu te falei, mas agora diante de uma palavra, ele teme, ele tem medo. Por quê? Porque assim como eu e como você, nós somos de carne e osso, e nós dependemos do Senhor totalmente. Falou: Senhor, eu estou com medo. Senhor, agora eu acho que eu vou morrer, eu acho que agora não vai dar, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você vai vencer o medo nessa noite, você vai avançar, você vai progredir, você vai dar certo. O Senhor te escolheu, Elias, o Senhor te chamou, Elias, e Ele vai continuar a boa obra que Ele começou na tua vida. Eu falei aqui domingo passado, querido, Davi, diante do gigante Golias, na ótica humana, Davi com certeza estava com medo, mas ele não foi na ótica humana. Ele falou: tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu não vou contra ti no nome do Davi, não. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, porque com o meu Deus eu posso todas as coisas, e agindo Ele ninguém impedirá. Davi venceu o medo. Ei, o que você tem? Qual é o medo que tem paralisado a tua vida? Qual o medo que impede você de tomar uma atitude? Qual o medo que impede você de fazer mais? Qual o medo que impede você de empreender? Qual o medo que impede você de colocar a mão no arado? Qual é o medo que impede você de começar? Aleluia, Deus está falando nessa noite, assim como Elias, você vai vencer o medo em nome de Jesus. O medo não faz parte mais da tua vida. Mas o grande profeta Elias teve medo. E o problema é quando nós temos medo, porque a segunda coisa que acontece, quando nós deixamos o medo tomar conta da nossa vida, o versículo de número 3, esse mesmo que nós acabamos de ler, diz que além dele temer e fugir, a palavra do Senhor diz que ele decide caminhar sozinho. Até o moço que estava do lado do bispo, ele decide abrir mão do moço. O medo muitas das vezes faz você caminhar sozinho, sem direção, sem ajuda, sem apoio, e isso é a maior furada do inimigo. O grande profeta Elias, já pensou se Deus não dá um chacoalhão nele? O que seria do que iria acontecer após Elias? O que vai ser depois que você morrer? O que vai ser depois que você deixar dessa vida? Ei, qual o legado você está deixando?
Qual legado você está deixando no teu ministério, na tua família, para os teus filhos? Aleluia. Essa é a segunda coisa. Além de vencer o medo, você precisa vencer a solidão. Homem e mulher de Deus não anda sozinho. A palavra do Senhor nos diz que é melhor ser dois do que um, porque quando um cair o outro levanta, quando tiver frio o outro aquece. É melhor ser dois. Não dá para você querer caminhar sozinho. Ah, pastor, mas eu sei, eu faço, eu aconteço. Olha aqui, ó. Elias sim, fazia, acontecia. Agora nós não, querido. E muitas das vezes nós queremos caminhar sozinho. Se coloca debaixo, peça ajuda, peça conselho, peça direção. Nós precisamos, em segundo lugar, vencer a solidão. Homem e mulher de Deus não pode caminhar sozinho. E é por isso que é muito importante você participar de um grupo de discipulado. Por isso que é muito importante você caminhar debaixo da direção da tua liderança. Aleluia. Porque você vai vendo que um abismo vai chamando o outro. O medo de Elias fez Elias se afastar do seu servo. Foi conduzindo Elias para uma depressão profunda. E quantas pessoas são assim? A pessoa, por causa do medo, por causa daquela imagem que ela tem sobre ela, e por causa das mentiras do diabo, ela se tranca num quarto fechado, e daqui a pouco ela não quer se relacionar mais com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, e ela entra numa profunda depressão. Mas em nome de Jesus, você, assim como Elias, você vai vencer o medo, e você vai vencer a solidão em nome de Jesus. Jesus deixou claro para nós, querido: ei, eu não caminho sozinho não. Chama aqui Pedro, chama aqui Tiago, chama aqui João, chama aqui os meus discípulos. Aonde eu vou tem que ter gente, aonde eu vou tem que ter multidão. Ei, Jesus, você foi convidado para um casamento, eu vou, mas comigo tem que ir os meus discípulos. Aonde eu vou, eu tenho que estar com alguém. Aleluia. Não dá para caminhar sozinho, não dá para caminhar sem ninguém. E o profeta Elias, nessa crise que ele esboça para nós, além de esboçar o seu medo, além de esboçar a sua solidão, o versículo de número 4 diz que você vai vendo, querido, é um abismo chamando o outro. Vai ver, você passou por aquela porta e você está identificando: pô, se o grande profeta Elias está assim, eu estou assim também. Vai ver, o Elias é igual a eu, o Elias é carne e osso como eu e como você. E o Elias, versículo de número 4, diz que ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. A terceira coisa que nós precisamos vencer nesses momentos de crise, querido, é querer ir para onde o Senhor não quer que a gente vá. Mas você percebe que o medo, a solidão, ele faz você ir para lugares que Deus não quer que você esteja. Elias estava com medo, Elias estava sozinho, e por causa disso Elias decidiu ir para o deserto. Deu na telha, vou para o deserto. Fazer o que no deserto, meu irmão? Fazer o que? Aleluia. Tem pessoas que Deus está falando aqui ao meu coração, que às vezes por causa do medo, por causa da solidão, porque você achou que poderia, você acabou pegando caminhos errados, mas ainda bem que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele vai novamente voltar no centro da vontade dEle. O deserto não é o teu lugar, o caminho errado não é o teu lugar, aquelas más companhias não é o teu lugar, aquele lugar que você se esconde não é o teu lugar. Deus tem um lugar certo para nós, e nós precisamos entender isso, querido. Na hora da crise a gente sai tomando atitude que não é para ser tomada. E o grande profeta Elias, ao invés de ficar lá, resolver a situação, resolver o problema, falando assim: pô, o mesmo Deus que foi comigo no Monte Carmelo, o mesmo Deus que foi comigo em Sarepta, o mesmo Deus que me tirou lá de Tisbé, onde ninguém sabe onde é Tisbé, é o mesmo Deus que vai me dar vitória em Jezabel. Mas havia uma crise pairando sobre Elias, e ele já não reconhecia mais quem ele era no Senhor. Então por isso ele decidiu fugir. Mas nessa noite, em nome de Jesus, a mesa ela veio para novamente te dar força. A mesa ela vem novamente para trazer a tua verdadeira identidade. A mesa ela vem para mostrar quem você é no Senhor. A mesa vem para mostrar que o teu Deus ele vive, que o teu Deus ele reina, ele é poderoso em nome de Jesus. Aleluia. Então não deixa o medo, não deixa a solidão te levar para caminhos aonde Deus não quer que você esteja. Glória a Deus. Aleluia. E para você ver que é uma sucessão de erros, querido, o medo, a solidão, os caminhos errados. O versículo de número 4 vai dizer ainda, querido, olha o ponto que chega o grande profeta Elias.
O versículo de número 4 diz que ele foi para o deserto e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si. O grande profeta Elias pedindo para morrer. Elias era o meu rei, Elias era o meu tudo, Elias era a minha referência. Mas ei, Elias está deixando claro para mim e para você que muitas das vezes, se nós estivermos no lugar errado, o que vai nos encontrar é a morte. Aleluia. Quantas pessoas você conhece, não precisa nem ser você, mas quantas pessoas você conhece que estava bem, estava na casa do Senhor, no centro da vontade do Senhor, mas decidiu o medo, a solidão, caminhar sozinho, achar que pode, achar que sabe, decidiu tomar caminhos errados. E aí você passa os anos, você vai olhar para a vida daquela pessoa, e aquela pessoa está destruída, acabada, perdeu família, perdeu emprego, perdeu filhos. Por quê? Veio sobre ela a morte. Então nós precisamos tomar cuidado, querido. Aleluia. Essas crises muitas das vezes atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. Já pensou se Elias não tivesse vencido esse sentimento do teu coração? A obra teria parado, Eliseu não seria levantado. Aleluia. Claro que Deus teria as suas formas de fazer, mas Ele queria fazer através de Elias. Ei, Deus quer fazer uma grande obra através da tua vida. Então você precisa nessa noite vencer de uma vez por todas essas crises, essa melancolia, essa solidão, esse medo, essa depressão, essa angústia, essa autodireção para a tua vida, de achar que você sabe tudo, pode tudo. Não, meu irmão, isso vai te conduzir para a morte, isso vai te conduzir para lugares aonde Deus não quer que você esteja. Mas nessa noite, em nome de Jesus, enquanto o inimigo vem para roubar, matar e destruir, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Enquanto o inimigo achou que você ia parar por causa dessa crise, enquanto o inimigo achou que ele ia te matar com essa crise, levanta bem alto a sua mão que eu quero profetizar. A obra do Senhor está só começando. O Senhor tem vida e vida em abundância para você. O Senhor está apenas começando, Elias. O Senhor está apenas começando, mulher. O Senhor está apenas começando, homem. A obra ainda é grande e você vai vencer essa morte em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você precisa vencer o medo, vencer a solidão, os caminhos errados, vencer a morte. E como que eu venço a morte? Através do sangue de Jesus. Aleluia. Ele foi lá no inferno e ele falou: ei, Satanás, você até tinha a chave da morte, mas a partir de agora me dá aqui, ó, é minha. Através do sangue de Jesus, do sacrifício da cruz do Calvário, Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da morte. Tudo está no controle dele. Você não vai mais morrer. Aleluia. Em quinto lugar, e eu finalizo, além de vencer o medo, além de vencer a solidão, além de vencer os caminhos errados, sair desses abismos que vão nos chamando, além de vencer a morte, o versículo 5 e 6, e eu digo que agora é um dos mais importantes. Nós, igreja do Senhor dos dias de hoje, precisamos entender esse recado de Deus. Essa é a pior malignidade que tem paralisado a igreja nos dias de hoje. E igreja, eu falo eu, você, nós. Versículo de número 5 e 6 diz que o grande profeta Elias, em meio a essa caminhada, em meio a essa afronta, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo à volta dele, a palavra do Senhor diz que ele decidiu deitar e dormir. Ei, igreja, não é hora de deitar e dormir não, é hora de acordar e se levantar. Eu vou falar de novo, tem muita gente deitando e dormindo na hora errada. O diabo está aí, ó. Nós temos visto, os sinais estão às portas. Ou a gente se acorda e levanta, ou senão daqui a pouco não adianta reclamar. Olha o profeta Elias, Jezabel afrontando, chegou a hora dele mostrar quem ele era no Senhor, mas a Bíblia fala que ele deitou e dormiu. Agora presta atenção nisso daqui. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo tocou. Deus falou: meu Elias não está entendendo nada. Sei lá qual era o nome desse anjo. Davi, toca lá Elias, ele não está entendendo.
O anjo foi lá e tocou. Elias, levanta, come. Versículo 6. Ele olhou, e eis que a sua cabeceira tinha pão cozido sobre as brasas. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Provisão prontinha para Elias. E uma botija de água. Agora olha o miserável. Comeu, bebeu e voltou a dormir, irmão. Aí é para acabar com a pregação. O quinto e último segredo que nós precisamos vencer, a última crise que nós precisamos vencer, e eu digo que é a mais importante, é a sonolência espiritual. Tem gente que Deus está dando tudo: comida, bebida, trabalho, casa, família, carro. Deus está dando tudo, mas você, ao invés de se levantar e despertar, sabe o que você está fazendo? Você está voltando a dormir. Aí é o perigo. E aí o diabo vem e faz o quê? Acaba com tudo. Então nessa noite o conselho e o comando de Deus para nós é: ei, igreja, acorda, se levanta. Sabe o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós estamos diante de uma grande guerra. Aqui na igreja tudo é lindo, maravilhoso, nós adoramos, sentimos a presença de Deus, louvamos, recebemos uma palavra, mas daqui a pouco nós vamos para o campo de batalha. Mas o Senhor está falando para nós: ei, se levanta, come, bebe e vai. Não volta a dormir não, desperta, acorda, se posiciona. Ei, o mesmo Deus de Elias é o meu Deus, é o teu Deus. E nós precisamos de uma vez por todas, igreja, vencer essa sonolência espiritual. Tem crente que o diabo está acabando com a família dele, com o casamento dele, com os filhos dele, está tirando tudo dele, mas ele continua dormindo. Ei, nessa noite a palavra de Deus para você é: se levanta, desperta, acorda, em nome de Jesus. A palavra do Senhor é essa: se levanta nessa noite. Aleluia. Mas nós servimos um Deus bondoso, misericordioso, zeloso, provedor. Nosso Deus é demais, irmão. Deus poderia ter desistido de mim, de você e de Elias. Se o grande profeta Elias tinha suas crises, imagine nós, irmão. Passaríamos aqui a noite inteira falando das nossas. Mas o versículo de número 5 diz que a primeira vez o Senhor falou o quê? O anjo, toca nele lá. O anjo foi lá, tocou, ele despertou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Só que Deus é maravilhoso. Fala assim: Deus é maravilhoso, irmão. Deus, ele poderia depois dessa palavra te deixar voltar para casa dormindo. Tem uns que dormem no culto aqui. Isso aí é para outro culto, irmão. Mas Deus é maravilhoso. Fala assim: Deus é maravilhoso. Versículo 7 eu finalizo. Deus, ele poderia deixar você embora com as suas crises. Deus, ele poderia deixar você embora do mesmo jeito que você chegou, ou até pior, pensando em se matar, querendo acabar com a sua vida. Mas o versículo 7 diz que agora o Senhor falou: ei, Elias não entendeu quando eu mandei o anjo, então agora eu vou ter que ir lá. Vai ver, você não entendeu quando Deus usou o bispo, usou o pastor, usou o teu líder. Aí o Senhor nessa noite falou assim: ei, eu vou lá. O versículo 7 diz então que o anjo do Senhor, a teofania, o próprio Cristo se revela então a Elias. Toque Elias. E falei: meu camarada, levanta, come, porque esse caminho ainda é muito longo. Ei, Elias, levanta, come e vai, porque a obra ainda é muito grande. Ei, família Bethesda, levanta, come, porque a obra ainda é muito grande. Aleluia. Eu não sei se você entendeu. Ei, se levanta,
come, porque a obra ainda é muito grande. Ei, se levanta, come, porque a obra ainda é muito grande. Quem está falando isso para você não é o pastor Davi não, meu irmão. Vai ver, eu falei da primeira vez, o bispo falou da primeira vez, o teu líder falou da primeira vez. Agora o anjo do Senhor, ele está falando para nós, igreja família Bethesda. Ei, se levanta, come, porque a obra ainda é muito grande. Se levanta, come, porque a obra ainda é muito grande. Se levanta, come da mesa, porque a obra ainda é muito grande. E o versículo de número 8. Depois que o próprio Deus foi lá e chacoalhou Elias, olha como as coisas mudaram. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou, marchou, avançou, prosseguiu, foi, não parou, continuou, foi fazer a obra, foi realizar, foi desempenhar, foi colocar a mão no arado, foi ser quem Deus ele chamou para ser, com a força daquela comida. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, e Deus foi com Elias em nome de Jesus. Vai ver, você entrou por aquela porta cheio de medo, cheio de solidão, entrando por caminhos errados, querendo até a morte, dormindo espiritualmente, mas o anjo do Senhor nessa noite está dizendo para nós: a mesa já está preparada, come dessa mesa, bebe dessa mesa, e com a força dessa comida você vai fazer, você vai avançar, você vai prevalecer, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Quantas santas ceias você entra na casa do Senhor falando: eu parei, eu desisti, eu vou jogar toalha, eu já não aguento mais bispo, eu já não aguento mais bispa. Aí você vem para a mesa do Senhor, você come do pão, bebe do cálice, e com a força dessa comida você vai para mais um mês, você vai para mais uma semana, você vai para mais um ano. É com a força dessa comida que você vai prevalecer em nome de Jesus. Esse é o poder da ceia, querido. Esse é o poder da mesa. Vai ver, se alguém falar para você, você não vai valorizar. Mas quando o anjo do Senhor fala para você: come, bebe, você fala: ei, é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, é o sangue do Cordeiro que foi vertido naquela cruz, e com o poder dessa comida eu vou avançar, eu vou prevalecer, eu não vou parar. E você vai ver que depois daquele momento, a vida de Elias nunca mais foi a mesma. No capítulo seguinte, ele já encontra Eliseu, já passa a capa para Eliseu, e agora um homem que estava querendo a solidão, a morte e tudo mais, Deus falou: Elias, a partir de agora tem sucessão, transfere para Eliseu. Elias, você estava querendo a morte, né? Vai ser diferente, eu vou te tomar no meio de carros e cavalos de fogo, num redemoinho. Você está querendo desse jeito, mas o meu jeito é diferente, Elias. Você está achando que você vai parar dessa forma? Não, Elias, você não está entendendo nada, Elias. Aleluia. E isso aqui não estava no meu sermão, mas eu acabo, porque eu amo a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Se você pode, coloca aqui para mim. Um dos últimos versículos do livro do profeta Malaquias, antes do Novo Testamento. A palavra do Senhor diz que antes da volta do Senhor, Elias morreu? Vocês que estão falando. Volta o versículo 5.
E eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta. Mas e se Elias tivesse morrido? Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que eu venha. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu creio que Deus está levantando nessa noite os verdadeiros Elias, que vão converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, e que vão abreviar a volta do Senhor. Ei, tem muita gente aguardando Elias voltar, mas Deus está levantando os verdadeiros Elias aqui nessa noite, que estão sendo levantados aqui na família Bethesda, para converter os corações dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais, porque muito em breve Ele voltará com poder e grande glória, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, levanta a sua mão bem alto. Você achou que ia parar? Você achou que ia se esconder? Você achou que ia morrer? Ei, com a força dessa comida, você vai converter muita gente, você vai ganhar muita vida para Jesus, você vai ser um grande instrumento da bênção do Senhor, lá onde você mora, lá onde você trabalha, no meio da tua família. É com a força dessa comida, Elias, que Deus está te levantando nessa noite, para ganhar vidas para o reino do Senhor. E se você querer, aplauda bem forte ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.